Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à palestra dessa noite do programa Trilha Digital. O programa Trilha Digital é uma parceria do ICI, Instituto das Cidades Inteligentes, com a ADFP, Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. A palestra de hoje tem o tema Você é o personagem principal na gestão e desenvolvimento da sua carreira. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar pela terceira vez desse projeto tão importante, que está levando conteúdo de qualidade para toda a comunidade. Agradeço também a participação de cada um de vocês. Então, eu vou iniciar me apresentando. Eu sou a Cristiane Ferreira, esposa do Heitor e mãe do João Pedro e do Gael. Sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão de talentos e carreiras pela PUC Paraná e também estudante de psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná. A minha carreira está voltada para a área de recursos humanos, onde a minha maior experiência é com recrutamento e seleção e também treinamento e desenvolvimento. Eu espero que essa palestra faça sentido para vocês e ajude também a ter alguns insights e, obviamente, que auxilie no desenvolvimento de suas carreiras. Eu organizei, então, a nossa conversa de hoje na seguinte estrutura: o que é carreira, os formatos de carreira, o que é o desenvolvimento de carreira e como elaborar um plano de desenvolvimento de carreira. Vamos lá? Então, pessoal, entrando nessa questão da carreira, né? O que é a carreira? Então, a carreira nada mais é do que a trajetória profissional de um indivíduo. Mas, além do acúmulo de cargos, é também a experiência, né? As experiências que esse indivíduo possui durante essa caminhada profissional. Existem alguns formatos de carreira. Eu selecionei aqui 3 para a gente discutir um pouquinho, né, aprofundar, que são a carreira linear, a carreira em Y e a carreira em W. Então, basicamente, o formato linear, a pessoa ela entra em uma instituição, em uma empresa, como estagiário, por exemplo, e ela vai subindo de cargo, né, de forma linear. Então, após o estagiário, ela vai se tornar um assistente, em seguida um analista, depois um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor e, por fim, o presidente da empresa. Já na carreira em Y, em um determinado momento, existe uma bifurcação na carreira desse profissional. Então, normalmente após o cargo de analista, né, existe essa bifurcação, onde ele vai ter uma tomada de decisão e vai decidir se a carreira vai seguir uma questão de especialista, onde ele vai poder, por exemplo, ter uma formação mais específica daquela área através de um mestrado, de um doutorado, ou então a segunda opção seria permanecer com a carreira linear, né? E aí ele vai continuar naquele formato lá onde depois de um analista, ele pode vir a ter um cargo de supervisor ou coordenador, gerente, diretor e assim por diante, tá? Já na carreira W, a carreira W, ela une essas duas modalidades, ou seja, além de se tornar um especialista, o profissional também pode ter equipes e pode crescer hierarquicamente, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um determinado projeto, ela é especialista naquilo, né, naquele projeto que ela está desenvolvendo e ao mesmo tempo ela tem uma equipe que está sendo liderada por ela naquele projeto, tá? Então, esses são alguns dos tipos de formato de carreira que
existem atualmente. E o que é o desenvolvimento dessa carreira, né? Existem algumas empresas que já possuem traçado para o colaborador um desenvolvimento de carreira, né? Então, a partir do momento que aquela pessoa ela inicia na empresa, ela já tem esse plano, já é alinhado esse plano, né, entre gestor e indivíduo, né, e colaborador. E então ele já sabe quais serão os pontos, como será o desenvolvimento da carreira dele naquela instituição. Porém, o que a gente tem visto hoje no mercado, né, atualmente, é o papel mais ativo desse colaborador, né? Então, uma vez que a carreira ela é muito individual, né? Então, tem se visto mais essa questão, onde o indivíduo ele trabalha mais ativamente, né? Assume mais essa responsabilidade no desenvolvimento da carreira, né? E quais serão os caminhos a seguir, né? Então, quando um profissional ele quer estar preparado, ter mais autonomia nesse processo, ele pode então elaborar um plano estratégico com objetivos, metas, né, de onde ele quer chegar, como será o caminho a percorrer, né, para que ele atinja esse desenvolvimento da carreira dele. Então, por exemplo, é importante primeiramente que o profissional ele tenha o objetivo em mente, né? Ele se faça uma autoanálise, ele utilize de feedbacks dos gestores, dos colegas, para que ele trace o objetivo onde ele quer chegar no desenvolvimento da carreira dele. Então, por exemplo, se um profissional ele decide que ele quer trabalhar em uma multinacional, qual vai ser uma das metas? E é necessário que ele tenha, por exemplo, uma segunda língua fluente. Então, o primeiro passo ali, para que ele atinja esse objetivo de trabalhar em uma multinacional, será iniciar um curso de um segundo idioma, né? Então, segundo ou terceiro idioma, conforme o local onde ele pretende trabalhar, né? Então, é bem importante ser feita essa análise individual antes de se iniciar esse projeto. Então, pessoal, recapitulando, né? Como elaborar um plano de carreira? Então, é muito importante que o indivíduo, ele analise o ponto de partida, né? O local onde ele está no momento e onde ele deseja chegar. Em seguida, ele vai traçar os objetivos e as metas para se alcançar esses objetivos, né? Então, as metas, elas são o conjunto de ações que a pessoa ela terá que executar, né, para chegar nesse objetivo que foi traçado. É importante que seja definido um prazo para conquistar essas metas, né, para que essas metas sejam executadas. Também levar em conta para escrever esses objetivos, quais serão as habilidades e competências necessárias que sejam desenvolvidas, né, para que seja alcançado esse objetivo. E também pensar que esse plano ele não deve ser rígido, pelo contrário, é importante que o indivíduo coloque ali um período para revisar as metas e os objetivos que ele incluiu no plano e verificar se isso ainda faz sentido, né? E se não fizer, realizar ali um ajuste, né, para continuar com o plano em desenvolvimento. Eu também gostaria de falar um pouquinho para vocês a questão das soft e hard skills, né, que também é um ponto que hoje a gente ouve falar muito, que é importante que cada indivíduo que pense sobre o seu desenvolvimento profissional também esteja ligado nessa questão, né? Então vamos aprofundar um pouquinho sobre esses temas que também são da atualidade e eu acredito que vai fazer sentido, vai contribuir para vocês. Pessoal, eu trouxe então aqui também um exemplo de plano de ação, né? É claro que para o desenvolvimento da carreira existem outros modelos também que vocês podem estruturar, mas é mais nesse sentido que a gente já conversou, né? De definir o ponto que vocês estão, o objetivo, as metas. Mas aqui a gente tem olha, que eu achei bem legal e eu quero compartilhar com vocês, então tem ali a ação, né? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, participar de um treinamento sobre liderança. Qual que é o prazo para eu
atingir essa meta? Uma semana. Qual que vai ser o indicador de sucesso? A nota desse teste, né? E qual que vai ser o recurso, o custo que eu vou ter com isso? Neste caso ali, é um curso que vai ser ofertado pela empresa, então eu não vou ter custo nenhum. Uma outra questão, que às vezes a gente pensa em metas que são mais agressivas, né? Mas, por exemplo, uma meta pode ser a leitura de um livro, que vai fazer sentido, que vai te ajudar a ter insights, ideias, para você continuar com esse seu desenvolvimento de carreira. Então, por exemplo, a leitura do livro X, né, Y, sobre gestão de equipe, se eu quero me tornar um líder, um supervisor, né, por exemplo. Qual que é o prazo? 1 mês. Então, eu posso até colocar prazos diários, para que dentro desse 1 mês eu consiga atingir essa meta. Qual que vai ser o indicador de sucesso? A apresentação do resumo desse livro para o meu time, ou a elaboração de uma resenha sobre o livro, né, para que eu tenha esse indicador também. E qual vai ser o custo? O custo do livro, que ali no caso foi colocado um exemplo de R$ 89,00, né? Mas pode ser que também seja gratuito, se você conseguir baixar esse livro gratuitamente na internet, tá? Então eu deixei essa opção ali também de uma tabelinha para ajudar vocês na elaboração desse plano de ação, tá? Então, pessoal, o que são soft e hard skills? Hard skills são habilidades mensuráveis, habilidades que podem ser aprendidas, né, em cursos, em treinamentos, através delas você consegue diploma, né, cursos técnicos. Então, são aquelas informações que a gente coloca no currículo, tá? Já as soft skills, elas são habilidades sociocomportamentais, né? Então, a capacidade de lidar positivamente com questões emocionais. Elas são mais difíceis, né, de serem mensuradas, porque elas abrangem toda a questão da experiência psicossocial de uma pessoa. Hoje em dia, a maioria das empresas, elas buscam um profissional que, além de ter o conhecimento técnico, saiba também lidar com essa questão de um ambiente sob pressão, que tenha também desenvolvido a questão de trabalhar em um ambiente colaborativo, um ambiente ágil, dinâmico, né? Então, para o desenvolvimento das soft skills, o que é importante? É importante que o indivíduo se conheça, então o autoconhecimento, porque a partir disso ele vai saber qual o caminho a seguir, vai entender melhor as suas emoções, como ele lida com elas, né? E vai conseguir desenvolver, porque somos humanos, então pode realmente acontecer de você ter alguma questão ali que precisa ser desenvolvida de, por exemplo, trabalhar sob pressão. Mas é algo que você pode desenvolver, né? Que é importante ali que aconteça essa reflexão sobre você para que você possa entender, né, mais e poder desenvolver essa questão. Quem pode ajudar nesse processo é o psicólogo, através da psicoterapia, tá? Algumas habilidades, soft skills, que são importantes hoje nos profissionais, que a gente já falou um pouquinho ali, mas a inteligência emocional, a flexibilidade, a independência, né? Então, pensando também nessa questão do formato de trabalho hoje, que está mais presente na vida das pessoas, que é o trabalho remoto. Então, é importante que o indivíduo tenha independência, que ele tenha uma gestão de tempo, né? E isso é bem bacana, assim, de vocês pensarem também no desenvolvimento, entre outros, né? Em setembro, agora, eu participei de um podcast com a Eveline Martins, lá do ICI, sobre soft skills, soft e hard skills. A gente vai deixar o link para vocês, né? Então, se vocês quiserem também escutar esse conteúdo, que é bem bacana, foi um projeto bem legal também, fiquem à vontade, com certeza vai ajudar vocês também, tá? Então, pessoal, dando continuidade, né, é importante também, eu gostaria de compartilhar com vocês que existe muito conteúdo bacana para ser consumido na internet sobre esse assunto. Então, explorem, né, tem muita coisa gratuita, tem muito vídeo, podcast, que com certeza vai contribuir com o desenvolvimento de vocês. Inclusive, também citando aqui, no começo do ano, eu assisti a uma live promovida pelo Senac de São Paulo, que contou com a participação do Leandro Carnal.
Uma das perguntas que a mediadora fez para ele foi assim: quais as características mais importantes para um profissional, né, para um perfil de sucesso? Então, assim, pensando, né, uma pessoa que se importa com a sua carreira, que pretende fazer um plano, né, ter um planejamento para atingir um objetivo, ela quer com certeza alcançar o sucesso, né? Então eu trouxe aqui para vocês, o Karnal, ele respondeu que um bom profissional hoje, né, para ser um bom profissional hoje, é necessário primeiramente quebrar paradigmas antigos, né? Um deles é trabalhar numa única empresa a vida toda, executando o mesmo trabalho, fazendo o trabalho da mesma forma. Então, o profissional de hoje, ele está em busca de coisas novas. Ele pode até trabalhar na mesma empresa durante muito tempo ou durante toda a vida, mas em funções diferentes, tendo ideias diferentes e aplicando essas ideias também, né? Então, é um profissional que está em constante aprendizado. Nesse sentido, ele comenta também a importância não só de pensar em cursos, em desenvolver cursos, né? Mas sim em pensar na ordem que esses cursos, essas capacitações, elas serão realizadas, né? Então, de repente, pensar num curso, em uma capacitação, uma pós-graduação ou até numa vivência no exterior, enfim, né? Então, qual vai ser a ordem que essas atividades serão realizadas? Isso vai de encontro com o planejamento de carreira, né, que a gente vem falando nessa noite. Ele vai ainda mais fundo e fala também sobre a diversidade, né? Então, a importância também das lideranças estarem preparadas para a diversidade, né? Uma equipe heterogênea, não todos com o mesmo formato, pessoas que pensam diferente, pessoas que são diferentes, né? Afinal de contas, somos seres humanos. Então, é importante também que a liderança se prepare para esse novo formato que a gente vem vivenciando, tá? Eu pedi também para o pessoal da DFP colocar aqui o link dessa live, caso vocês queiram assisti-la por completo, vale a pena. Eu trouxe também, pessoal, a indicação de alguns livros que vão auxiliar vocês a desenvolver algumas habilidades que com certeza fazem sentido também para essa questão do desenvolvimento profissional, tá? Então, um deles é a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele traz ali uma teoria revolucionária, né, que define o que é ser inteligente, né? É um livro que sempre aparece quando a gente pesquisa sobre desenvolvimento profissional, pensando naquilo que a gente falou sobre soft skills, né? Como é importante essa questão da inteligência emocional. Nesse livro, o autor ele propõe 4 pilares da inteligência emocional: o autoconhecimento, a gestão das emoções, a empatia, a sociabilidade. Esses 4 são pontos que estão interligados e são complementares, né? Ele mostra no livro como eles influenciam na rotina, no desempenho profissional e até mesmo no nosso bem-estar físico, tá? E um outro livro que eu separei para apresentar para vocês também é o livro Caixa de Ferramentas. Esse livro ele traz algumas narrativas e perspectiva das situações. É uma obra que auxilia muito as pessoas que trabalham, né, com RH e também todas as pessoas que possuem algum relacionamento interpessoal, tá? Bem bacana essas 2 obras para vocês pesquisarem e lerem também, né? Vai ser bem bacana, com certeza. Pessoal, com relação a um dos livros que eu indiquei para vocês, que é a Caixa de Ferramentas, eu tenho, né? Eu gostaria de ler para vocês um trecho e comentar um pouquinho, tá? Então, das narrativas, né, que a gente tem aqui é a seguinte: criando oportunidades. Uma indústria de calçados no Brasil desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, mandou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as primeiras observações do potencial daquele mercado. Após alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou o seguinte fax para a direção da indústria: Senhores,
cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Sem saber desse fax, alguns dias depois, o segundo consultor mandou o seu. Senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda. A mesma situação era um grande obstáculo para um dos consultores e uma fantástica oportunidade para outro. Da mesma forma, tudo na vida pode ser visto com enfoques e maneiras diferentes. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos, e a maneira como encaramos a vida faz toda a diferença. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, isso é legal também, né? Gostaria de deixar para vocês essa narrativa, porque, como a gente falou, né? É importante criar as oportunidades, é importante pensar sobre a carreira, é importante avaliar, né, onde você está, qual é o momento que você está, onde você quer chegar e como você pode fazer para chegar até chegar a esse objetivo, né, que você definiu para sua carreira. Então, existem sim obstáculos, mas é importante também a forma com que você vai encarar cada um deles, né? Então, fica esse trechinho aí para dar um gostinho de quero mais para vocês, né? Pesquisarem sobre esse livro. É baratinho, né? Não é um livro que precisa de um investimento muito alto, mas vale bastante a pena. Bom, pessoal, eram essas as contribuições que eu tinha para passar para vocês nesta noite. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Agradeço mais uma vez o convite em fazer parte desse projeto, né, tão importante. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha contribuído para vocês, né, com o desenvolvimento de vocês. Deixo aqui também os meus contatos, né, para eventuais dúvidas e também para a gente se conectar aí. Muito obrigada mais uma vez e até mais.